Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, este é o exemplo 05 e ele se refere ao exemplo anterior, ao exemplo 04, só que agora teremos que realizar simulações no Microsoft Excel de modo a reproduzir então as realizações do exemplo anterior. Então, e além disso, contabilizar o erro relativo, né, por exemplo, entre o resultado dessas simulações e os resultados do exemplo anterior. Olá pessoal, vamos resolver agora o exemplo 05, que consiste aí na reprodução do exemplo 04 por simulação. Então, se nós depois vejamos lá o exemplo 04 com vistas a também resolver o exemplo 05. Então lá, aqui agora nesse caso, nós teremos que simular e vai haver uma aproximação nisso. Claro, toda simulação não é exata, então vamos tentar nos aproximar o máximo possível do que da nossa resolução do exemplo 04. Para isso, então, vamos olhar a planilha que eu já fiz e que nós vamos precisar fazer para resolver. Então, nós temos aqui o seguinte. Nós temos lá aqui do exemplo 04, nós tínhamos a distribuição normal, como aqui se encontra. Nós temos aqui a média de 1 milhão de ciclos, então, e o desvio padrão de 100 mil ciclos. Então, preenchidos aqui média de desvio padrão, agora nós vamos gerar a partir desta fórmula, né? Inverso da normal n aleatório, utilizando a média de desvio padrão. Então, nós vamos gerar aqui realizações, ou seja, número de ciclos, né, para cada realização. Então, aqui, por exemplo, na primeira, nós temos 1.008.473,1 ciclos. É claro que não existe ciclo decimal, né, mas ele gera simplesmente aleatório. A gente até poderia colocar uma função de arredondamento aqui, ficaria até melhor, mas tudo bem, para fins de simulação atende bem. A gente também tem aqui, por exemplo, na segunda realização, a gente tem 815.040 ciclos, enfim, e daí por diante até 10.000. Depois eu vou mostrar lá, a gente conseguiu fazer para 10.000. Então essa é a coluna X, aqui a coluna, né, A, que corresponde a X. Na Y, então nós temos na verdade a frequência, né, que ocorre, ou seja, qual é a probabilidade de ocorrência no caso desse número de ciclos. Aqui, como é uma simulação e nós temos 10.000 realizações, então nós até temos uma probabilidade pequena, é claro, visto que por mais que seja uma distribuição de probabilidades infinita, né, de uma variável aleatória contínua, então na verdade nós teremos uma probabilidade de um valor único como sendo zero. Entretanto, com uma simulação e não temos infinitos valores, e sim finitos valores, ou seja, 10.000 só, então vai acabar aparecendo uma frequência aqui, ou seja, uma probabilidade associada a um valor. Então isso na simulação é comum. Então por meio
desta fórmula aqui, dist.norm.n, né, A8, B4, B5. Esse falso significa para ele trazer para a probabilidade, né, e se fosse verdadeiro aqui, então nós veríamos aqui a acumulada. Então, falso é a PDF e verdadeiro é a CDF, que é o caso do Z aqui, ó. Aqui é a diferença entre o Y e o Z. Então, no Z a gente tem a probabilidade acumulada, ou seja, do início até o valor da ciclagem, até o valor desse ciclo, de modo que depois é só nós arrastarmos aqui com esse quadrado daqui para baixo, né, de modo a completar as 10.000. Então isso simulando aqui a simulação de distribuição normal para o exemplo 0,4. Então, se formos avaliar lá para 10.000, então parando aqui, 10.000 parou aqui. Só que o exemplo 0,5 nos pede para calcular o erro relativo. Então, por exemplo, para 1.100.000 ciclos, aí eu digitei aqui mesmo, depois eu calculei a probabilidade e a acumulada. Então, no caso da acumulada aqui, esse valor é esse mesmo. É claro que aqui tem uma casa decimal a mais, então, e lá na tabela a gente só tinha 5. Para 800.000 também o valor bateu, 0,02275, depois vocês podem visualizar lá no exemplo 0,4. E no caso para depois verificarmos lá o número de ciclos correspondente à probabilidade de falha de 1 a cada 10.000, ou seja, de 0,0001, então aqui na verdade eu achei 628.200, ou seja, não 629.000 como no exemplo 0,4. De modo que, então, calculando o erro relativo para esse caso, né, então voltemos aqui, então o erro relativo aqui, ó, 629.000 menos 628.200, isso tudo dividido por 629.000, e já dando em porcentagem aqui pela formatação. Então o erro relativo aqui neste caso é de 0,127%, ou seja, baixo. Baixo para comparativamente aí a diversos resultados que... Enfim, mas o fato é que esse aqui é o resultado, então esse é o erro relativo. Dos outros é zero, porque na verdade os valores coincidiram até a quinta casa decimal. Mas para o caso da probabilidade de 1 a cada 10.000 de falha, né, então nós temos já um erro relativo de 0,127%, ou seja, os valores não batem. Para a simulação, o resultado é 628.200 ciclos, e para o caso lá do exemplo 0,4, via tabela, o número de ciclos é de 629.000, então há uma pequena discrepância, de modo que o erro relativo entre os dois é esse que está indicado aqui em amarelo. Tá? Então o gráfico simplesmente é um compilado aqui dos dados de x e y, de modo que ele gere essa curva, e poderia também fazer um gráfico de x e z, mas no caso da acumulada, nós teríamos que fazer uma reordenação dos valores também, justamente porque nós teríamos que a acumulada segue a ordem crescente. Então, essa é a diferença. Tá? Então, esse aqui é o caso da distribuição normal. Então, assim,
o exercício, o exemplo, né, 0,5 está resolvido só com essa planilha. Mas eu vou aproveitar também para mostrar o caso. Então, mas só para fechar aqui de vez, então a gente tem mais ou menos a variação de 600 mil ciclos aqui no gráfico até 1.400.000 ciclos. Com um pico aqui em 1 milhão, que é justamente a média. Tá? Só para a gente ilustrar isso aqui. Tá? Mas aproveitando, mais uma vez dizendo, aproveitando aí o ensejo que a gente está falando aqui de simulação, eu vou mostrar para vocês como seria, por exemplo, a distribuição log normal baseada nesse exemplo 04, para que nós tenhamos também o know-how para isso. Então, distribuição log normal, então aproveitando a média normal, né, de 1 milhão, o desvio padrão normal de 100 mil, então nós temos o seguinte cálculo. Né? Então nós temos o cálculo aqui na célula F26, nós temos a média log normal. Então isso aqui é uma fórmula que tem em qualquer livro, qualquer referência, tá? Para transformar média normal e desvio padrão normal em média log normal. A mesma coisa para o desvio padrão log normal. Então nós estamos transformando média normal e desvio padrão normal em desvio padrão log normal. Tá? Então, mediante esta transformação, né, aí sim nós vamos utilizar a função inv.log normal, né, entre parênteses ali, aleatório, F26 fixo, F27 fixo, que são a média de desvio padrão log normais. E aí nós temos os valores das realizações, ou seja, do número de ciclos seguindo agora uma log normal. Ou seja, nós temos aqui, por exemplo, na célula A8, nós temos 1.022.000 ciclos, 883. Tá? Então, isso corresponde, então, se a gente olhar aqui, né, utilizando a função dist.log normal.n, né, no A8, fixando F26, fixando F27, o valor falso significa que a gente está querendo valores de uma PDF, né? Então, a gente tem, na verdade, aqui em Y, na célula B8, nós temos, então, o valor da probabilidade desse número de ciclos em X. Além disso, então, nessa coluna Z, né, que na verdade, vamos imaginar aí, primeiro a célula C8, então nós temos essa função dist log normal.n, né, pegando ali o A8, fixando F26, fixando F27 e colocando aqui como verdadeiro, ou seja, é uma CDF, né, acumulada desse valor de ciclo, né? Então a gente tem aqui, ó, toda vez que a gente clica aqui em alguma coisa, atualiza, isso é normal, tá? De modo que então a gente tenha uma sequência de valores, né, até 10.000, que é o que a gente fez. E se a gente simular aqui agora os valores do exemplo 04, então para 1.100.000 ciclos, a gente já tem uma acumulada aqui que destoa do exemplo 04. Né? Para 800.000 a mesma coisa, já não temos o mesmo valor. E para 628.200, comparando aí com a distribuição normal, né? Então, comparando, nós temos agora um outro valor também.
Então, para log normal, nós já temos, se nós olharmos aqui de maneira efetiva, nós já temos, por exemplo, o pico da log normal não mais ocorrendo em 1 milhão de ciclos, mas sim um pouco antes. Pode ser um pouco antes, um pouco mais. Ela não se caracteriza, a não ser por realmente um caso particular específico, mas normalmente ela não se caracteriza por apresentar ali a sua maior probabilidade exatamente na média, né? Então, ela varia um pouco em relação à normal. A normal é mais simétrica, né? Pelo menos tenta-se, porque como é uma simulação nem sempre se consegue, mas ela aproxima-se mais de uma simetria. Já a log normal, ela tem um pequeno deslocamento ali para a esquerda. Nesse caso, para a esquerda, poderia ser para a direita. Tá? Então, vai depender das caudas também. Então, essa aqui é a planilha correspondente aí à feitura da distribuição log normal. Tá? Só para a gente deixar claro. Entretanto, o exemplo 05 contempla apenas esta planilha aqui, que é o da distribuição normal. Tá? Então, a gente acabou de fazer o exemplo 05 até com adicional de log normal. Tá? Então, muito obrigado. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.